Meninas, eu sei que a história do restaurante é bem anterior à abertura dele. Vocês podem contar um pouco dessa história? Quer falar ali? Posso falar, Carmen? Nós temos um tempo bem já avançado nessa casa, né? Eu tinha uma ideia de montar uma loja de decoração e eu procurava um lugar. E aí um dia eu achei essa casa que já estava bem puída pelo tempo, né? São 123 anos, né, Vi? 125. De existência. A gente achou que um tijolo de 1800... 1900, São 125 anos. 1800 já seria demais. E aí, até minha filha na época ficou um pouco assustada. Ela falou, mãe, mas tem certeza? Uma casa velha? Uma casa velha, não é conceito, né? E aí a gente veio e repaginou a casa. Sim. Daquilo que a gente achava que era permitido, né? Sem burlar muito com o aspecto da casa em si. Sim. Né? Preservando as janelas, preservando o piso, enfim, cuidando para que ela não perdesse a personalidade, mas dando um toquezinho de aconchego, de modernidade. Trouxeram muitas flores, muitas plantas. Muitas plantas. E aí tinha a ideia de não mexer nas paredes, que são... a tinta, acho que ela tá aí na parede do lado de fora desde que ela existe, né? Então a gente não queria mexer, mas ao mesmo tempo tinha aquele problema da permeabilidade, então tinha que passar uma resina para que não ultrapassasse a umidade. Foi um trabalho e tanto. E nós ficamos aqui com a loja de decoração 2 anos. E depois vem a nossa história. Depois disso que a loja foi embora, aí vem a nossa história. Quer contar um pouquinho, Vi? Conto sim. A gente pegou a casa em 2019, né? E começamos a restaurar. Não foi isso? E aí a gente foi cuidando de cada detalhe, como a Carmen falou. As plantas, o ambiente interno. E a ideia era montar um café. Sim. Né? Um espaço onde a gente pudesse receber os nossos idosos, né? Meu pai na época, a mãe dela também eram vivos, né? E aí a ideia inicial era montar esse café onde as pessoas pudessem conviver e trocar ideias, as experiências, contar histórias, porque velhinhos gostam de contar as histórias, os causos, né? Sim. E a ideia inicial era essa, um café, um bolinho, pão de queijo, né? E é isso. Chás. Kombucha. Isso. Eu tava viajando, né? Tortas, bolos, bolachas caseiros, trazendo a ideia do que a nossa família fazia, né? Dessa coisa do produzir em casa. Sim. Né? De ter essa coisa do aroma. As né? memórias afetivas, paçoca de pilão, pensamos. Exatamente. Né? E quando a Vi fala em reforma, na verdade, quando a gente pensou na ideia do alimento, aí a gente entendia que tinha que ter uma outra reforma, né? Porque a gente tinha que adaptar a casa para poder manusear o alimento aqui dentro. Sim. Então, e como veio a ideia de ser um restaurante e não um café? As coisas foram acontecendo, eu acho, naturalmente. Porque o Casa Vecchia, desde o começo eu acho que nós somos ousadas, né, Vi? Na nossa forma de pensar e de construir a casa. Sim. Nós decidimos não fazer publicidade, a gente decidiu não chamar nenhum tipo de imprensa para fazer divulgação. A ideia era abrir a casa, colocar a comida no prato e deixar as pessoas perceberem o que é que elas estavam consumindo na casa. Em termos de sabor, em termos de aconchego, de som, né, a musicalidade da casa. Sim. E aí a gente deixou a coisa acontecer. E aí é um diferencial, desculpa te interromper, né, mas é um diferencial essa coisa da música ambiente aqui, pelo menos na região. Não me lembro de nenhum lugar que tenha uma trilha sonora assim tão suave, tão cuidada, assim, tão bem selecionada. A gente tem mesmo, a gente traz através também do som as memórias, né, de toda uma vida, né? Aqui a gente tem público de todas as idades. E para o público que já tem uma idade mais avançada, né, Vi, é
são melodias para os ouvidos, porque são músicas que fizeram parte da vida, né, dessas pessoas que frequentam a casa. E o jovem, por sua vez, também. Quando ele vem aqui, ele tem essa qualidade, né? Ele consegue ouvir uma música de boa qualidade. Com certeza. São músicas eternizadas, né? A nossa playlist é bem cuidada nesse sentido. Então são músicas que todo mundo ouve, Exato. né? E não são tão passageiras. Não é verdade. São músicas consistentes. Quanto tempo durou esse processo de amadurecimento para chegar a essa ideia do restaurante? Ai, acho que a gente nem percebeu, né, Vi? As coisas foram acontecendo, assim. Na verdade, veio um prato e, nossa, que delícia, que maravilha. Aí veio outro e cada vez mais as pessoas, às vezes, querendo mais, né? Então, a gente até tem que tomar um cuidado com isso, né, Vi? Porque senão... Abre muito, Léo. Abre muito, né? Porque a gastronomia, o potencial de gastronomia da casa com a equipe, ela é muito vasta, né? Ela pode ser muito vasta, mas a gente tem que tomar esse cuidado também, porque senão a gente vai indo, né? Então, nós temos as massas na casa, que são maravilhosas, né? E as carnes, enfim, risoto, os petiscos, né? Há quem diga que o nosso bolinho de arroz é o melhor, né? Sim. Há quem diga que o nosso parmegiana é maravilhoso, Sim. né? Que as nossas massas, as pessoas conseguem sentir os sabores, né? Sabores de infância. Os sabores todos, os temperos, de forma separada, né? Os sabores vêm para o paladar, né? Então, é isso. E você também, você frequenta, né? Com certeza. Eu vou devolver uma pergunta. O que você acha da comida? Não, com certeza. Eu acho que se percebe esse cuidado, essa atenção à qualidade da comida, como em nenhum outro ou em poucos lugares aqui na região, né? Vocês ainda mantêm também isso de ser um restaurante mais intimista. Exato. Então é possível ter esse cuidado, não é uma coisa feita em série, assim, uma fábrica de refeições, né? E se percebe também um cuidado na escolha do cardápio, até numa coragem de escolher pratos que podem ser mais complexos, porém que trazem um outro efeito, né? Um outro resultado. E claro, tem toda a experiência, né? O ambiente é um diferencial. Não, e aqui às vezes tudo fica muito engraçado, viu, Marco? Porque é uma casa pequena, uma casa para 60 pessoas, né? Então tudo é muito próximo aqui. As salas, Sim. embora elas sejam individuais e depois a gente tem o jardim, então quem está na cozinha, né? Então é aquele bem estilo italiano misturado com espanhol e misturado com um pouco mais de outra origem aqui, libanês. E todo mundo fala alto e a cozinha vem para o restaurante às vezes, né? Então tem essa coisa da panela que cai, da tampa que bate, do grito do chefe, sabe? E se mistura um pouco com essa coisa do estar no local, de vivenciar a casa como um todo mesmo. Então, até vale ressaltar nesse momento uma coisa que acontece muito, né, Vi? As pessoas que vêm aqui, às vezes, hoje elas, na verdade, elas estão entendendo mais. Mas, assim, o tempo, às vezes, para o prato ser servido. Sim, não é um fast food. Não é. Aqui tudo é feito na hora, né? Sim. Então, se alguém vir para casa para comer uma parmegiana, o bife vai ser batido na hora. Então, é só as pessoas ficarem de ouvido. Pedir uma parmegiana, só fica de ouvido nas marteladas, Toque do que martelo. vai ouvir o bife sendo batido. Então, tem tudo isso, né? Às vezes a pessoa vira e fala, mas minha comida demorou um pouquinho, né? Tá demorando, mas tem todo esse cuidado de estar sendo preparada na hora mesmo, para que a pessoa receba na mesa uma comida como se ela estivesse sendo preparada pela avó, Sim. ou pela mãe, né? Ou por aquela pessoa querida da família que sempre gosta de reunir, né? Se jogar na cozinha e fazer coisas. Eu sempre penso que o carinho mesmo, o amor,
é um fator determinante na comida, assim, porque é a diferença de você comer um pão murcho em casa e aí você pegar e dar uma tostadinha nele na manteiga, né? É completamente diferente. O pão é o mesmo, mas quando você tem um cuidado, você tem um carinho ali na hora de fazer, realmente fica diferente, né? Não é só a conversa, assim. Então, eu acho que isso é muito claro na proposta de vocês, assim, e no resultado, né? No que vocês entregam. Sim, é bem isso. E aí a gente acabou. Tem uma coisa muito deliciosa que eu fiquei muito tempo fora de Bariri. Sim. A minha profissão, embora eu permaneça aqui uma vida toda com residência, mas a minha vida era de viajar, ficar o tempo todo fora. E a casa, nesse momento assim que a gente está vivendo, está nos oportunizando viver resgates, né, Vi? Sim. Assim, encontrar pessoas, fazer novos amigos. Sim. Até porque a casa, ela já se estendeu para a região, né, Vi? Já. As pessoas, a gente recebe pessoas aqui de Bauru, Jaú, Ibitinga. Eu não posso falar cidade, senão eu vou pecar, mas são todas no entorno, né? Sim. Que vêm para cá. Então, eu sou uma pessoa, eu tô bem feliz com As para pessoas onde. que a gente não reencontraria se não fosse o Casa Velha. Se não fosse o Casa Velha. Olha só, possibilitou até reencontros, então, Sim, além de sim. conhecer outras pessoas. Exato. E esse compromisso agora que eu e a Vi temos de fazer com que a casa evolua, sem perder essa característica artesanal, essa característica que vocês já conhecem, que a gente já falou, mas assim, melhorar cada vez mais o atendimento, né? A mesa, né? Sempre ter esse cuidado de fazer com que o cliente venha e sempre sinta que ele está vindo aqui e tem algo acolhedor, algo novo, né? Seja um sorriso, seja um bem receber, né? E é isso, evoluir, para que a gente se Seja torne agora especial, boas né? empreendedoras, né, Vi? Sim. Com certeza. Que seja uma experiência especial, né? Certo. A vida do Casa Velha que vai encontrar É isso. esse cuidado. E quanto às bebidas? Fala um pouco pra gente como é que vocês chegaram a essa proposta dos drinks, da carta de vinhos. Olha, a gente entende que um lugar precisa ter as bebidas, né? Sim. Ter os vinhos, a gente tem uma carta de vinhos bem gostosas, são vinhos bem gostosos na casa, né? A gente tem vinho branco, a gente tem vinho tinto, a gente tem vinho português, vinho argentino, chileno, brasileiro, enfim, temos vinho italiano e são vinhos assim de bom preços, né? São vinhos bons e de preços acessíveis, né? E as pessoas gostam. Nós temos vinho para todos os gostos, né, Vi? Temos vinho suave, temos vinho tinto, né? Mais encorpado, Sim. menos, né? E com relação aos drinks, tem drinks autorais na casa, Sim. drinks que foram nascendo de acordo com as experiências dos temperos, das iguarias, né, Vi? Sugestões também de clientes, né? Que trazem ideias lá de fora, Sim. de outros lugares que nós passaram, e a gente faz uma formatação com a nossa identidade. É isso. Nosso barman é uma graça, e Larino também ajuda no bar, enfim. Sim. Os drinks sempre são muito elogiados, né, Vi? Sim. Bem consumidos, né? Bem consumidos, bem... As frutas são frescas, né? Enfim, as nossas bases são de boa qualidade, a gente usa sempre bases de boa qualidade, vodka, o gin, enfim. Certo. Quanto ao conceito, né? Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que a gente pode falar do conceito da casa. Eu acho que a gente pode usar, acho que a palavra contemporâneo, né? Eu acho que o restaurante, ele trafega por várias épocas, né, Vi? Sim. Ele não tem ele é um restaurante moderno. Não, ele não é. Ele não é, ele é. Eu sou suspeito para falar porque eu vejo muito da questão das influências italianas e sírio-libanesas no cardápio, né? Existe a questão das massas, dos risotos, e existe também a questão das pastas, né? Sim. Das entradas. Então, eu acho que
pode ter uma puxada para o contemporâneo, mas ao mesmo tempo tem isso das raízes. Tem isso das raízes. A princípio a gente tinha até falado que nós tínhamos que fazer um tributo a várias nações, né? Sim. Mas aí a gente entende que também acaba abrindo muito essa coisa do cardápio e eu acho que a gente incorreria talvez em possíveis erros, né? Uhum. Por ser uma casa pequena, uma cozinha relativamente pequena, uma equipe ainda reduzida, né? Então nós até brecamos essa vontade, né? Que nós tínhamos de performance na casa. Mas tem sim, eu acho que é pelas origens, né? A Viviana tem descendência libanesa, eu descendência italiana e espanhola. Sim. O chefe também italiano e espanhol, então... Eu vejo que está muito presente, né? É curioso que eu tive aqui nessa mesma sala entrevistando a Viviana para o livro que a gente escreveu sobre a história da culinária local. E depois, quando a gente conheceu o restaurante isso acho que foi uns 2 anos depois, né? Sim. Porque estava em reforma ainda. E quando a gente conheceu o restaurante já funcionando, realmente a gente notou que isso aparecia no cardápio. Né? Eu não sei se é um olhar que eu tenho, assim, mas para mim ficou bem claro. Embora vocês sempre estejam trazendo coisas novas e tal, essa marca para mim continua. Não, quando a gente falava sobre o restaurante, né, Vi? Sobre o restaurante não, sobre o nosso café, a gente diz assim, mas como que a gente vai conseguir colocar o hummus que você faz? Como que você vai colocar a coalhada? A gente tem que colocar isso, porque é maravilhoso, né? Sim. Então tem que estar no cardápio isso. Sim. E aí depois a coisa evoluiu, aí foi fácil mesmo colocar o hummus, o baba ganoush, a palhada, que tem um sabor, é uma iguaria mesmo. Eu acho que não deixa a desejar para as melhores que estão na nossa região, dos restaurantes árabes. Eu gosto, aprecio essa comida, não tenho esse traço na minha origem, mas é uma comida maravilhosa. Eu sou fã, né? E a Viviana eu sou suspeita para falar, mas a mãozinha dela é abençoada quando ela faz, dá o toque dela especial nessa comidinha, né? É carinho, né? É o amor, Eu acho que isso é fundamental em qualquer prato, até no pão murcho, né, mãe? Sim. Com manteiga. Mesmo que seja um arroz, e, como diziam meus pais, se você fizer um arroz branco com um ovo frito, bem caprichado, é uma refeição maravilhosa. Então, acho que é isso mesmo, é o amor. O amor, eu acho que cabe em tudo. No receber, no servir, no executar a comida, enfim. Como surgem as ideias dos pratos? A gente tem um chefe bem ativo, né, Vitor? Muito ativo, muito criativo, dinâmico. Ele traz ideias novas. Ele olhou, né, a nossa ideia, entendeu a nossa proposta e ele colabora. A gente tem que parar um pouco porque é um posto de criatividade, né? Sim. E a comida, as refeições, elas são muito dinâmicas. Não tem os pratos, eles vão se reinventando, se aperfeiçoando, né? E isso a gente traz dentro isso acontece, a gente percebe que a cozinha é muito viva, né? Exato. Há uma certa ousadia, né, no complemento. A receita, ela tem uma performance, mas eu posso colocar uma pitada aqui, eu posso ousar. E aí dá certo, sabe? E a gente até tem uma massa que foi criada agora há pouco tempo e ela leva alecrim. E alecrim numa dose perfeita. Mas generosa. Ela leva uma dose generosa. Então, quando você pensa no alecrim, ela é uma planta aromática de alta performance, né? Então, mas é perfeito. Quando você leva a massa combinada com o queijo, brie e o salzinho do Himalaia.
É maravilhoso. Só provando para saber. Então acho que assim, com tudo que já a culinária já nos dá, né? Porque a gente tem chefes maravilhosos, né? Espalhados por aí. E hoje os meios de comunicação nos permitem, né, ter acesso a tudo isso com facilidade, com as questões das receitas, os pratos premiados. Mas aqui assim não há uma cópia, né? Aqui tem um pouco é autoral, né? As coisas elas vão passando por um toque do paladar de cada um. Então a gente vai experimentando, olha, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, menos isso, até chegar no prato. Que às vezes quando você vai lá no final tem um pouquinho de diferença na receita original ou nas que estão já à disposição. É isso mesmo. O segredo da casa. Sim. São essas provas que a gente faz e os toques de cada um. E aí compõe o resultado final do prato. Exatamente. Isso é muito interessante. O prato, então, é sempre algo coletivo. A ideia surge, fazemos a execução e os ajustes, né? Então, Exato. um pouco mais de pimenta, um pouco menos de sal, um pouco mais de manteiga, um pouco mais disso, daquilo. Exato. E aí acaba... Um pouco mais de especiarias, dá para acentuar aqui, dá para melhorar ali. E aí a gente chega ao resultado. E quando chega na mesa, a gente sempre pergunta para o cliente, né? A gente deixa o cliente degustar um pouquinho da comida e logo a gente vem, e aí? Qual é o feedback do sabor, né? E a gente só ouve assim, tá maravilhoso. Né? Aí é muito gratificante isso. É sinal de que a gente acho que tá no caminho certo. Tá no caminho certo. A gente é uma casa jovem, mas acho que a gente está fazendo direito, assim. O Casa Vecchia é jovem. A casa não é, mas... O Casa Vecchia é jovem. É jovem. Ele tem, na verdade, 1 ano e 5 meses e nós estamos já? Beleza. Mais 6. 1 ano e 6? 1 ano e 6. Nossa. Hoje é dia 9? Olha só. Olha, 1 ano e 6 meses hoje. Olha, não, que legal. coisa, que delícia. E é interessante que nem parece, né? Eu tinha a sensação de que vocês já estavam há mais tempo aqui. Eu acho que vocês estão bem maduras já nesse sentido. Nem tanto, né? Não sei, não posso responder pela Vi, mas... Não me sinto. Mas eu vejo que o restaurante como um todo está maduro, né? Porque você chega num restaurante, num lanchonete, não sei, qualquer estabelecimento assim, novo, sempre tem algumas dificuldades esperadas, né? Assim, demora para sair o pedido, quero tal coisa, mas puxa, acabou tal ingrediente, né? E eu não sinto muito essa dificuldade aqui. Não, mas acontece. Mas vocês escondem bem, então. Acontece. A gente tem, eu tenho, é isso, a palavra certa, a gente tem os bastidores, né? E aí, mas a gente tira de letra, sempre levando também uma explicação justa para o cliente, assim, dentro daquilo que a casa está vivenciando no momento, sem nenhum subterfúgio. É verdade, sempre é verdade. Sim. Nós tivemos um caso um dia, não sei nem se é pertinente falar sobre isso, mas a salada estava pronta e ela escorregou e... Entendeu? O frasco do tempero caiu. Vai jogar assim, cai a tampa. Isso ocasionou um atraso, porque a salada é a primeira que vem para a mesa, né? Então, na verdade, salada é prático. Não, a salada do Casa Vecchia é bem elaborada. Sim, então, é uma refeição. Né? Então, a gente chegou para a mesa e disse assim, olha, só a verdade, a sua salada está toda espalhada. E a gente vai ter que fazer Sua salada novamente. já está pronta, mas está pelo chão. Está pelo chão, Então, nós vamos ter que fazer novamente. Então, eu acho que assim, essa coisa da verdade, de vocês... É como se nós fôssemos a extensão mesmo. O cliente, a gente interage bem. Eu acho que é isso.